Hoje a gente vai ler Mateus 3. João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui João já fala da voz que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Aqui ele sabia que ele vinha preparar o caminho para o Messias, que ele não era o Messias. Ele tinha o trabalho dele de fazer as pessoas se arrependerem, confessarem seus pecados. Ele batizava essas pessoas na água e essas pessoas tinham que ter uma mudança real, entendendo, se arrependendo, dos pecados dele. Então aqui ele fala dos fariseus e dos saduceus que vinham onde ele estava e ele chamou eles de raça de víboras. Eram serpentes, que ele quis dizer, que eles tinham o medo da ira de Deus, então eles estavam indo lá para se batizar, mas eles não queriam se arrepender. E ele chama eles de raça de víboras, porque ele queria dizer que eles tinham uma carapaça, assim, eles tinham aquela casca ali que mostrava eles piedosos, bondosos, mas que no fundo eles não eram assim. Eles só queriam poder, eles queriam manipular as pessoas pelas leis que eles conheciam. Aqui ele também fala: Abraão é nosso pai, falando que eles diziam isso, só que eles tinham que mostrar arrependimento, não adiantava eles falarem que eles eram descendentes de Abraão. Aqui fala pai, não como o pai que gerou eles, assim, naquela mesma geração. Era como um antepassado, eles chamavam de pai. Então, o pai Abraão, eles achavam que só de ser descendente de Abraão eles já estavam salvos. E aqui João fala que não, que eles não estavam só por isso. Daí João fala assim, que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Ele estava querendo dizer que se Deus quisesse, ele podia fazer até as pedras ser considerada filho de Abraão e ser salvo, e os fariseus não, porque eles não tinham arrependimento genuíno. E aqui fala também: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ele estava querendo dizer que não adiantava nada eles serem o que eles eram se eles não davam bom fruto. Eles não eram boas pessoas de verdade. E também continua falando que ele batizava com água para o arrependimento, e que depois viria alguém mais poderoso, que ele não era nem digno de levar sandálias, que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. E diz assim: ele traz a pá em sua mão, limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui era como se fosse o juízo final. Ele estava querendo dizer que na hora que você vai limpar, separando o trigo da palha, era o que Jesus ia fazer, como se ele fosse o juiz. Deus ia julgar a gente no juízo final, com Jesus, e ele ia separar aquela palha do grão. Então, o grão é as pessoas boas que realmente ali seguem a ele, acreditam nele. E a palha é as outras pessoas, aquelas pessoas que às vezes só fingiam que não tem nada ali de bom dentro delas. Eles seriam a palha. E diz que a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui já dá a entender que é o fogo do inferno mesmo, do juízo final, que essa palha, essas pessoas sem arrependimento, pessoas ruins, iam ser
iam ficar nesse fogo que nunca se apaga. Agora continua assim, o batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Aqui já explica que Jesus, ele teve que cumprir a profecia, ele foi ser batizado por João. João que ficou meio assim, que falou que ele nem deveria, né? Devido à importância que ele sabia que Jesus tinha, era para ele ir até Jesus e não Jesus vir até ele. Mas ele tinha que cumprir isso, então Jesus foi ser batizado nas águas e daí cumpriu a palavra de Deus. E assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água, e naquele momento o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele como pomba. É tipo um formato. Não era uma pomba, né? Aqui dá como pomba. Foi o que eles conseguiram identificar na hora, assim, aquela imagem, né? Que parecia uma pomba, desceu sobre Jesus, o Espírito Santo. Então ele escutou uma voz dos céus que disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Era a confirmação de Deus que Jesus era o filho dele, de quem ele se agradava. Isso foi a confirmação de que Jesus era o Messias. Então a gente entende várias coisas aqui, né? Que a gente tem que ter um arrependimento genuíno, não adianta só a gente batizar nas águas e não se arrepender. Que a gente tem que ser uma árvore boa, dar bons frutos, fazer boas coisas. Não adianta a gente só ter uma aparência de que a gente está fazendo tudo certo, mas por dentro a gente não tá. A gente não tá se arrependendo dos nossos pecados, não tá procurando ser uma pessoa melhor. Daí não adianta nada. A gente vai ser como a palha, né? E aqui também confirmando que Jesus realmente era o Filho de Deus e ele mesmo estava dando o exemplo, sendo batizado, para que a gente também seguisse com esse exemplo hoje em dia. Leia também, veja o que você também entende. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.